Olá pessoal, bom dia, graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, pessoal, nós queremos trazer para a nossa meditação, nossa reflexão desta segunda-feira, do dia 17 de novembro de 2025. Nós aqui estamos pela infinita graça do nosso Deus. Aleluia. Mais um dia. Uma semana que se foi e outra que inicia-se. Aliás, iniciou-se ontem, domingo, né? Então, pessoal, e o vídeo será bem curtinho, porque o nosso foco é trazer a palavra. E a palavra é a base de todas as coisas, é o princípio de tudo. E como é bom a gente poder estar conectado, né, com o Espírito Santo de Deus. Pessoal, então vamos ao vídeo de hoje. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre uma experiência que eu tive. Então, essa palavra desde a semana passada que o Senhor me revelou, num momento assim, inusitado, coisa assim, quase que corriqueira do dia a dia, né? Estava eu lá na casa da minha prima, em Matinhos, que aliás eu quero, já aproveitando, mandando um beijo para a Silene, e outro para a tia Isaurinha, que foram elas as anfitriãs lá da casa, né, da sua casa, para me receber. Depois de algum tempo que lá eu não ia, Deus me permitiu ir até a casa delas, lá no litoral, semana passada. E foi bênção porque lá me encontrei com os demais parentes que há muito não via. Então, pessoal, sem muita delonga, deixa eu ir logo diretamente ao assunto. E a minha prima estava reclamando sobre uma perda que ela havia tido de um brinco, um brinquinho minúsculo assim, menor que este. E uma joia valiosa, que ela pagou um preço meio que alto, da mãe dela, ela que cuida da mãe, que já está bem idosa. Então, é toda mulher com sua vaidade, né? Ela tinha um brinco, ou tem um brinquinho de ouro, muito bonito, uma joinha. E não sei como foi que ela, ao vestir uma blusa, enroscou na blusa e simplesmente perdeu dentro de casa. E a minha prima ficou muito apreensiva e tratou logo de procurar a joia, o brinco, né? Isto é, o brinquinho. E afastou os móveis e varreu a casa. Quando cheguei lá, ela me contando esse episódio. Ela falou: olha, Dirce, eu não sei aonde que eu vou, por onde que eu vou encontrar esse brinco. Eu já revirei o lixo, eu já fiz e aconteci, nada do brinco aparecer. Eu disse a ela: ah, não, você vai achar, em nome de Jesus. Você vai achar esse brinco ainda. E eu dizendo a ela das minhas experiências, que sempre que eu perco algo, às vezes nem é questão de ter perdido, mas sim, essa questão de chave, enfim, documentos. Não sei se isso acontece aí com vocês, mas comigo sempre acontece. Aí eu não sei onde é que eu deixei, se eu deixei na bolsa A, se eu deixei no bolso do casaco, onde é que está. Olha, e eu fico bem perdida.
procurando o perdido, que eu suponho, né? E fica muito difícil, eu dizendo para ela, mas sempre que isso me ocorre, eu oro a Deus. E Jesus me revela, Jesus me mostra. E quando ela estava falando, né, o esforço que ela fez para encontrar o brinco e não achava, me veio essa palavra. E eu gosto muito quando o Senhor me traz essas revelações dentro da palavra, a despeito de qualquer situação do dia a dia. Então, foi no momento em que ela estava relatando esse fato, é que o Senhor me trouxe esta revelação da palavra, que se encontra, pessoal, em Lucas 15. Consulta aí na sua Bíblia, tá? Lucas 15, versículo 8, que diz assim no texto: a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Louvado seja Deus. Então, pessoal, falando ainda, no outro dia, nós, naquele empenho, e eu profetizando que ela iria achar o brinco, olha, ela simplesmente achou o brinco debaixo da poltrona. E foi uma alegria só, uma alegria só. Bem antes, no dia em que ela disse, que isso foi de um dia para o outro, ela disse para mim, e o Senhor tinha me revelado naquele dia. E só no dia seguinte, ela achou a joia. E aí veio, eu já, né, como disse, já, o Senhor já tinha me dado a palavra, e eu revelei a palavra a ela, contando sobre a experiência, né? E foi lindo. Aquilo ficou no meu coração. Veja bem, pessoal, no momento em que ela achou o brinco, ela pulava de alegria. Ela pulava de alegria por ter achado. Então, é bem como a gente vê aqui o esforço daquela mulher para encontrar a dracma. Ela escranfuchou tudo, ela revirou tudo com muito zelo, com muito empenho, com muita dedicação, até achar a dracma. E trazendo para a nossa realidade, o nosso dia, eu pergunto a você, o que é que você tem perdido? Qual é o tipo de dracma que você tem perdido aí na sua casa, na sua família, no seu emprego, no dia a dia? O que você tem perdido? Você perdeu a paz? Você perdeu a alegria de viver? Você perdeu a dignidade? Você perdeu a saúde? O que é que você perdeu? Que o Senhor ajudará você a encontrar. Desde que você tenha esforço, como a mulher que encontrou a dracma. Nossa, ela botou muito esforço, muito empenho para achar. E muitas das vezes você e eu queremos achar, mas sem fazer esforço algum. Nós queremos as coisas na maior facilidade, e não é bem assim. Muitas das vezes o Senhor permite situações para que a gente aplique mais esforço. Então, você e eu temos que nos aplicar mais, nos esforçar mais.
ler mais a palavra, orar mais. E isso que eu estou falando para você serve para mim. Procurar jejuar mais, procurar se dedicar mais, se esforçar mais, em estender a mão ao próximo, a compartilhar amor. A gente tem que se empenhar, ganhar almas para Cristo, com esforço, com empenho. Assim como esta mulher achou a dracma e se alegrou, assim somos nós quando achamos algo que havíamos perdido. Como é bom, a gente se alegra, né? A gente compartilha. Eu fiquei vendo a alegria da minha prima quando ela achou o brinco perdido. Ela pulava de alegria. A mulher aqui também da parábola, ela convidou até as vizinhas. Ela convidou as amigas vizinhas para se alegrar com ela. Ela estava compartilhando essa alegria. E assim devemos ser nós. Nós estávamos perdidos, o Senhor nos resgatou. E quando o Senhor nos resgatou, nós nos achávamos tão felizes. Os primeiros anos da nossa conversão, primeiro amor, a gente quer sair por aí compartilhando a alegria, né? A gente se considerando como uma dracma, uma joia perdida, e de repente o Senhor nos achou, o Senhor nos resgatou, tirou das trevas e trouxe para a luz. E aí a gente quer compartilhar a alegria de estarmos na presença de Deus, se alegra tanto e compartilha com os parentes, com a família, embora nem eles estejam entendendo e não está naquele mesmo sentimento que a gente se encontra, mas o que se encontra realmente dentro de nós é a alegria, o sentimento, né, de poder, a gratidão eterna a Deus e poder querer compartilhar, né, esse momento de alegria, esse sentimento maravilhoso, né? Quando a gente estava perdido e o Senhor nos achou, o Senhor nos resgatou. Foi assim com toda a humanidade. Nós estávamos nas trevas, perdidos, e o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos resgatou. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos, você e eu aí do outro lado, nos esforçar mais para encontrar o que realmente vale a pena. E as coisas dessa vida, tudo acaba, tudo passa, mas o que realmente vale a pena é a nossa salvação, a nossa eternidade. Aleluia, glória a Deus. Eu glorifico a Deus por este momento em poder compartilhar com vocês essa felicidade, né? Que se registra, que está registrada aqui na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos lá, pessoal, compartilhar com alegria, com esperança, vamos festejar esse tempo feliz, oportuno que nós temos, né? E de poder propagar o Evangelho e dizer para as pessoas: anima-te, ergue a tua cabeça, venha se alegrar comigo, vamos à igreja, Jesus te ama. Então, esse tipo de situação é uma força-tarefa, quando nós nos unimos, empenhado em anunciar as boas novas do Evangelho, tá bom? Muito obrigada, pessoal, bom dia, uma boa semana e um feliz final de ano que está se aproximando, amém? Que Deus seja louvado. Um grande beijo a todos vocês, tá bom? Bom dia, tchau, tchau.